Olá a todos os companheiros da terra. Deus abençoe a cada um que neste momento vai poder acompanhar e saciar destas boas novas do reino dos céus, que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta para esta geração, isto é, o profeta Caco Filipe. Hoje eu trago um tema pertinente mais uma vez. O tema é este, a qual requer a tua atenção, a tua máxima atenção e, acima de tudo, a tua humildade, de modo a poderes compreender o que Deus está fazendo nesta nossa geração. O tema que eu trago é: o homem nunca reconheceu o que vem de Deus. Em cada geração, em cada tempo, Deus nunca enviou algo sobre a terra, Deus nunca enviou um homem sobre a terra que vem pregar, que vem dizer coisas que é de acordo com o que o homem já vivia, que é de acordo com o que a humanidade desejava, ou com o que a humanidade queria ou esperava. Sempre que Deus enviou um homem sobre a terra, sempre que Deus envia um profeta sobre a terra, sempre que Deus envia um mensageiro, o homem, por sua vez, sempre rejeitou, sempre combateu, sempre crucificou, matou, assim em diante, aqueles que Deus envia, ou o que os profetas passaram. Nós vemos claramente de que os judeus eles tinham noção do que é realmente um profeta, o que é realmente um profeta. E nós vemos que, embora eles tinham o conhecimento do que é um profeta, e eles acreditavam que, por sua vez, ou sabiam que viria o Messias, nós vemos claramente, através das Sagradas Escrituras, de que quando o Messias veio, a humanidade não reconheceu. A humanidade esperava de que o Messias viria conforme eles acreditavam que o Messias viria. Alguns pastores das igrejas dos fariseus, dos saduceus, diziam de que quando o Messias virá com um cavalo branco, na sua cabeça sairá fogo, assim em diante. Cada um tinha uma imaginação de como o Messias poderia vir. E quando o Messias estava entre eles não o receberam. Ele veio aos céus, mas os céus não o receberam. Ele estava lá ministrando, estava lá pregando. Eles estavam ainda na esperança de que o Messias poderia vir. Até agora, uns ainda esperam que o Messias virá. Mas o Messias estava entre eles, mas eles não o receberam. Mas eles já tinham o conhecimento de que rejeitar um profeta é rejeitar a Deus. Eles tinham já uma noção de que quando Deus envia um profeta, primeiramente, este profeta tem um chamamento, uma comissão, e a sua mensagem é contra todo o sistema religioso do seu tempo. Jesus chamava-lhes de hipócritas, chamava-lhes de raça de víbora, tinha uma mensagem profética, mas as pessoas, por sua vez, não conseguiram distinguir que este era o Messias. Você vê? O homem nunca reconheceu o que vem de Deus. Quando Isaías estava ministrando, nós vemos claramente de que o povo dizia isto, o povo esperava aquilo, enquanto que era Isaías que era a boca de Deus naquela geração. Era Isaías que estava com a verdade de Deus. Ele era o detentor de toda a verdade de Deus, de que ninguém poderia estar na verdade de Deus, ninguém poderia ser salvo, por sua vez, enquanto Isaías ministrava, se este, por sua vez, não acreditasse em Isaías. Mas nós vemos que o povo cometeu os mesmíssimos erros que haviam cometido com Jeremias e os outros profetas antes de Isaías. Inclusive que o próprio Isaías foi cortado em pedaços. O que os profetas passaram. O homem nunca reconheceu o que vem de Deus. Para a nossa geração, a promessa de Mateus 25:6 está se cumprindo. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 25, versículo 6, de que no tempo em que nós nos encontramos, à meia-noite, ouviria-se um clamor. E este clamor, por sua vez, despertaria as virgens, despertaria os filhos de Deus. E este clamor conduziria a noiva de Cristo
os filhos de Deus ao noivo, ao seu noivo, conduziria esta mesma noiva ao rapto. Porque quando este clamor soaria, primeiramente, nós sabemos que o clamor é uma mensagem de despertar. Qualquer filho de Deus, se for humilde, ele consegue logo compreender, consegue encontrar a mensagem de Mateus 25:6 através da mensagem do profeta que está com Filipe. Qualquer filho de Deus consegue que entre, qualquer filho de Deus que não faz das conclusões dos outros as suas próprias conclusões, qualquer um que busca compreender o que ele mesmo não compreende, ele consegue ver de que Caco Filipe realmente é o prometido de Mateus 25:6. É o despertar que foi prometido em Mateus 25:6. Se você for humilde, você poderá compreender, Deus te fará compreender de que esse despertar está se cumprir no ministério do profeta Caco Filipe. Nós vemos que quando o clamor despertou as virgens, apontou as virgens ao noivo. Noivo, nós vemos que é Cristo. Mas quem clamou? Diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo. Você vê? O clamor apontou ao noivo. O clamor disse às virgens: eis o noivo. Ide ao seu encontro. E hoje Caco Filipe está cumprindo esta profecia. A voz de Mateus 25:6 é o profeta Caco Filipe. Assim como João Batista mostrou em Isaías capítulo 40, versículo 3, de que ele, João Batista, era a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3, embora não tenha nome João Batista, porque a Bíblia não anuncia nomes, mas a Bíblia anuncia ministérios. Paulo poderia dizer que Isaías capítulo 49, versículo 6, referia-se a ele. Mas lá, em Isaías capítulo 49, versículo 6, não tinha o nome de Paulo. Você vê? Mas era uma profecia relativa a Paulo. Hoje, todos acreditam de que Isaías capítulo 49, versículo 6 aplica-se a Paulo conforme Paulo ele mesmo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, porque Paulo já não está em terra, porque Paulo já não se encontra entre nós, porque não é Paulo que Deus enviou para essa geração. Você vê? É a história. O homem não reconhece o que vem de Deus. Hoje, Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. Ele é o prometido de Mateus 25:6. O único profeta verdadeiro hoje que está com as palavras de vida eterna para a salvação da nossa geração. Mas o homem, como em todos os tempos em cada geração, nunca reconhece o que vem de Deus, também não reconhece Caco Filipe que vem da parte de Deus. Você vê que cada igreja, cada denominação religiosa, cada religião tem a sua doutrina, tem o seu princípio. Todas elas acreditam servir o mesmo Deus, enquanto tem doutrinas que os separam, princípios que os separam. Cada uma delas tem a sua compreensão sobre a divindade de Jesus. Cada uma delas tem a sua compreensão sobre o ministério da mulher. Elas todas dizem que adoram o mesmo Deus. Mas como é possível adorar-se o mesmo Deus, mas com doutrinas diferentes? Esta é a pergunta que a humanidade não se coloca. Esta é a pergunta que as pessoas não fazem-se eles mesmos. Você vê que
igrejas evangélicas que existem sobre a face da terra, mais de 100 igrejas evangélicas, de todas elas que existem, cada uma delas tem o seu princípio, a sua compreensão, mas todos eles dizem que têm o verdadeiro Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é este que não vos conduz no profeta mensageiro vivo da tua geração? Que Espírito Santo é este que vocês alegam ter, que não vos mostra que o prometido de Mateus capítulo 23, versículo 34, para esta nossa geração é que é com Filipe? Mas como é possível um batista ter o verdadeiro Espírito Santo e um pentecostal também ter o verdadeiro Espírito Santo e um das Assembleias de Deuses também ter o verdadeiro Espírito Santo, enquanto há doutrinas que os divergem? Não diz a Bíblia em João de que quando o Espírito Santo vier, vos conduzirá em toda a verdade? Porque se esse Espírito Santo que vocês chamam Espírito Santo não vos conduz aqui com Filipe, se foi prometido de que quando o Espírito Santo vier, vos conduzirá em toda a verdade? Você vê que hoje a humanidade não reconhece Caco Filipe como o único verdadeiro profeta para esta geração, porque ele veio da parte de Deus. Você vê que todos esses falsos profetas, todos esses falsos apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, assim em diante, que não foram estabelecidos pelo profeta Caco Filipe, todos eles, Steve Joshua, David Owen, Emmanuel Macandiwa, Ben Hinn, todos esses, a humanidade os vê como verdadeiros servos de Deus. Mas como é possível, no tempo de Noé, você ser um verdadeiro servo de Deus, enquanto você não foi estabelecido, consagrado por Noé? Como é possível, no tempo em que Jesus ministrava, você ser um verdadeiro apóstolo, sem ser consagrado e estabelecido por Jesus de Nazaré? E como é possível hoje, enquanto Caco Filipe ministra, você ser um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta da igreja, sem ser consagrado e estabelecido pelo profeta Caco Filipe, de acordo com Levíticos 8 e Levítico 9. Todos os líderes religiosos são voluntários na colheita. São a encarnação do diabo e é o diabo que eles servem e adoram em nome de Jesus. Hoje, o único e verdadeiro profeta enviado e mandatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração é Caco Filipe. A Bíblia nos diz em João capítulo 6, versículo 28 a 29, eu leio que faremos. Eu leio João capítulo 6, versículo 28 a 29. Que faremos nós para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Você vê? Os fariseus aproximaram o Senhor Jesus após verem que Jesus chamava dos seus líderes como diabo, como a encarnação do diabo, após Jesus ter-lhes chamados de hipócrita, de tudo quanto eles faziam
e acreditavam fazer em nome de Jeová e não em nome de Deus. Após eles verem de que Jesus condenava tudo quanto eles acreditavam que faziam a Deus, eles aproximaram a Jesus, dado que eles eram judeus e tinham a noção de que rejeitar um profeta é rejeitar a Deus. Noção esta que os católicos, os protestantes, os evangélicos, os bernamistas, os membros dessa igreja nem têm. Ao ponto que o profeta que é o Filipe, o profeta que são Jesus Cristo, enviou para essa geração, disse que esta geração é 10 vezes mais pior que aquela que estava lá com Jesus de Nazaré. Os judeus aproximaram a Jesus e perguntaram-lhe: Senhor, o que foi? Após ter nos chamado do que você disseste, após ter nos dito que não servimos a Deus, então, o que faremos nós para exercermos a obra de Deus? Jesus não disse-lhes que não. Vocês sendo fariseus é tudo. Jesus não disse que não, continuam a ir à vossa igreja. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Em uma geração, em cada tempo, se quiseres fazer qualquer coisa para Deus, primeiramente você deve aplicar João 6, 28 a 29 ao profeta mensageiro vivo da tua geração. A obra de Deus não consiste em você ser católico. A obra de Deus não consiste em você ser protestante, evangélico, banamista, mormon, muçulmano, membro dessas igrejas ditas renovadas e restauradas, membro dessas missões e ministérios, assim em diante. Mas a obra de Deus consiste em você reconhecer o profeta que Deus enviou em tua geração. Hoje, a obra de Deus consiste em reconhecer Cacu Filipe como aquele que Deus enviou nesta geração. Fora disto, é o diabo que você serve e adora em nome de Jesus. Pela Bíblia, em nenhuma geração, em nenhum tempo, Deus conduziu seu povo por proliferações de religiões. Através da Bíblia, em nenhum tempo, em nenhuma geração, Deus conduziu seu povo por igrejas evangélicas. Mas pela Bíblia, nós sabemos que Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro em uma geração. E todo aquele que rejeita este profeta mensageiro é a Deus que ele está rejeitando. No tempo de Noé, algumas pessoas pensavam de que eles rejeitando Noé, Deus não iria destruir o mundo com o dilúvio. Você vê? Mas quando o dilúvio veio, mesmo os bebês recém-nascidos, mesmo os paralíticos, os doentes, foram destruídos todos na mesma água lamacenta com as prostitutas e os bêbados. Por quê? Porque rejeitaram o profeta do seu tempo. Hoje, Deus não salvará ninguém que não acreditar no profeta Cacu Filipe. Em cada tempo, em cada geração, é desta maneira que Deus trabalhou. Mas, infelizmente, o homem nunca reconhece o que vem de Deus. Você vê? Antes de Isaías, muitos profetas estavam sobre a terra. Mas por que o povo não pensou que não? Nós já cometemos isso, já fizemos isso com o profeta tal. Mas depois de tudo, as outras gerações vieram dar conta que era um verdadeiro profeta. Não, desta vez
não vamos cortar este homem em pedaços. Por que que a humanidade, por que que o homem não reflexionou desta maneira? Porque o homem nunca reconheceu o que vem de Deus. Você vê, os fariseus estavam à espera do Messias. Eles sabiam de que o Messias viria. Enquanto você mesmo nem sabe que o Filipe virá. Olha, os fariseus sabiam de que o Messias viria. Mas quando o Messias estava entre eles, eles não o receberam. Eles não o reconheceram. Agora, é você, um homem das nações, que nem sabe o que é um profeta, que vai reconhecer que é Filipe como um profeta de Deus? É necessário seres humildes para reconhecer o que Deus está a fazer nesta geração, no ministério do profeta Caco Filipe. Amado companheiro de terra, é esta mensagem que eu queria partilhar convosco, é esta mensagem que eu queria deixar ao vosso apetite, de modo com que vocês pudessem compreender mais do que Deus está fazendo na nossa geração. Então, amados, você vê que qual dos profetas foi reconhecido como um profeta de Deus? Hoje todo mundo diz que Isaías é um profeta de Deus. Hoje todo mundo reconhece e sabe que Jeremias é um profeta de Deus. Hoje todos sabem que Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias foi um profeta de Deus. Mas quando eles estavam vivos, quando eles estavam sobre a terra, será que eles foram reconhecidos como um profeta de Deus? Conforme hoje eles são reconhecidos. Jesus de Nazaré teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Vê? É isso que a Bíblia nos diz. Vê? Mas quais são aqueles que reconheceram Jesus de Nazaré? Mas hoje toda a terra reconhece Jesus de Nazaré. É quando o profeta está vivo que você deve reconhecer, ou quando ele está morto. A salvação, o exercer a obra de Deus, consiste em você reconhecer o profeta do seu tempo, quando ele está vivo ou quando ele está morto. Será que hoje todos que reconhecem que Noé foi um profeta de Deus estão salvos do dilúvio? Não era enquanto Noé ministrava que as pessoas que lá estavam tinham que reconhecer ele como um profeta de Deus? Ou após tudo passar, tornar-se história que deve se reconhecer? Hoje o que ganharam, hoje o que a humanidade ganha é reconhecer Isaías como um profeta de Deus e rejeitando Caco Filipe como um profeta de Deus. O que a humanidade ganha nisto? O que a humanidade ganhou no tempo em que Jesus de Nazaré ministrava, rejeitando Jesus de Nazaré e acreditarem de que Moisés foi realmente um profeta de Deus? O que os fariseus ganharam com isto? Você vê, o homem nunca reconheceu o que vem de Deus. Enquanto Caco Filipe está vivo, que você deve crer para Deus te salvar nesta geração. Pela Bíblia, quais são aqueles que mataram os profetas? Pela Bíblia, quais são aqueles que crucificaram Jesus de Nazaré? São as prostitutas? São os bêbados? São os gatunos? Quais são? Se Jesus de Nazaré veio sobre a terra, quais são os que poderão lhe crucificar? São os fumadores de diamba? São os bebedores de uísque? São as prostitutas? Quais são?
são os religiosos. Ou Jesus de Nazaré, se voltar sobre a terra, ou Jesus está sobre a terra, na pessoa de Filipe, quais são os que têm rejeitado? São as prostitutas, os bêbados, ou os religiosos? Quais são os que chamam da palavra de Deus como heresia? Quais são os que chamaram a comida de Deus como comida miserável? Quais são? Você vê? Amado companheiro de terra, é necessário humildade, é necessário sermos humildes para reconhecermos que Caco Filipe realmente é o único profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo para esta nossa geração. Qual é a evidência de que Caco Filipe é realmente o único profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo na nossa geração? Qual é a evidência? Eu dar-te-ei duas evidências. Primeiramente, a primeira evidência é de que ele é rejeitado como um homem, nunca aceita aquilo que Deus envia. Hoje, Caco Filipe é o enviado de Deus. E a humanidade o rejeita, porque a humanidade nunca reconheceu o que vem de Deus. A segunda evidência, para terminar, é que a sua mensagem não são explicações dos livros dos profetas antes dele. A sua mensagem não são recitações bíblicas, mas a revelação de Jesus Cristo para a nossa geração. Todo verdadeiro profeta, através da Bíblia, abre a tua Bíblia, dos livros da qual nos foi dado através da Bíblia, de Moisés, do livro de Moisés até ao livro que nós temos. Nenhum profeta que Deus enviou sobre a terra repetiu ou explicou o livro de um outro profeta. O livro de Jeremias não são explicações dos livros de Samuel. Os livros de Isaías não são explicações ou recitações do livro de Jeremias. O livro de Malaquias não são explicações do livro de Abacuque. O livro de Ezequiel não é repetição nem explicação de nenhum livro da Bíblia. Cada profeta vem com a palavra de Deus em seu tempo. Ele é o detentor de toda a verdade em seu tempo. Deus não envia um homem sobre a terra para poder vir dizer que não, Osés disse isso, Osés disse aquilo. Quando Deus envia um profeta, é para aquele profeta exprimir os seus pensamentos na sua geração. Porque é o profeta que exprime os pensamentos de Deus na sua geração. Nunca Deus enviou um profeta que veio explicar o que a humanidade já conhece. Evangelho significa boas novas. Boas novas é tudo quanto a humanidade não conhece. Hoje disseram a maneira que Jesus morreu pela maneira na cruz, isso não é algo novo. Por isso que em Mateus capítulo 4, Jesus disse mesmo de que não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presente do indicativo, sai da boca de Deus. Quem é a boca de Deus? Quem é a boca de Deus? A boca de Deus hoje é Caco Filipe, a única boca autorizada de Deus. Em uma geração é só um profeta mensageiro vivo sobre a terra. De resto, os profetas da igreja, de 1 Coríntios 12, os ministros de Efésios 4:11, é o profeta mensageiro hoje que é com Filipe quem deve os estabelecer, quem deve os consagrar, lhes dar um mandato. Você vê? Hoje não há salvação fora do que Deus está fazendo através do ministério do profeta Caco Filipe. O homem
nunca reconheceu o que vem de Deus. Caco Filipe é o profeta enviado de Deus, que a humanidade, por sua vez, rejeita porque vem da parte de Deus. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. A minha oração é que Deus vos faça compreender o que vocês mesmos não compreendem. Amém. Eu convidaria também a todos aqueles que tiverem um telefone Android ou um telefone iPhone. Os que tiverem telefone Android vão até no Play Store, procuram por Profeta Caco Filipe. Instalam o seu aplicativo oficial, o aplicativo é gratuito, está disponível no Play Store para aqueles que tiverem telefone Android. Instalam o seu aplicativo, está disponível em português, inglês, francês, italiano e outras línguas. E tem mais de 100 pregações escritas e áudios e mais de 20 entrevistas em vídeo. E agradeceria com que você mesmo pudesse instalar o seu aplicativo gratuitamente no teu telefone e poder saber mais quem realmente é Caco Filipe. E para aqueles que tiverem um telefone iPhone, vão no App Store. Para aqueles que tiverem um telefone iPhone, vai no App Store, procura também por Profeta Caco Filipe. Instala o aplicativo Profeta Caco Filipe e siga os mesmos procedimentos. Tem mais de 100 pregações escritas e áudios, mais de 20 entrevistas. Leia você mesmo, ouça você mesmo, assista você mesmo e tire as suas próprias conclusões. E a minha oração é que Deus faça vos compreender o que Ele mesmo está fazendo. Deus vos abençoe. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do Profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.